Primeiramente, Diaúdio, que é bom dia, né? Meu nome é Eva, meu nome indígena é Diramirim, eu sou Guarani, minha etnia, e também eu tenho 52 anos, e a gente viemos do sul. Quando eu tinha 5 anos de idade, eu fui criado com pajé. Cheguei aqui quando eu tinha 13 anos de idade. Para ser uma liderança ou cacica, a mulher tem que ser bem respeitada. Em primeiro lugar, tem que ser respeitada da comunidade dentro da aldeia. Aí depois, para ser respeitada para a pessoa de fora. Então, esse cocá que hoje eu uso é do meu pai, que foi repassado para mim, para minha luta e defender meu povo. Então, esse é o meu trabalho hoje. Mais tarde, pode ser que eu seja uma pajé mulher, mas por enquanto eu não estou preparado ainda. Na verdade, eu trabalho um pouco com remédio e medicina. Eu trabalho com remédio e medicina. Eu não aprendi assim, as pessoas não me ensinam não. Eu aprendi isso pelo meu sonho. Então, isso que o nosso livro, para a gente isso é escrito para a gente. Para a gente, um livro é um papel. É um papel que foi deixado para a história. Então, a gente tem que ouvir lá de cima. Em primeiro lugar, lá de cima que a gente tem que ouvir ele, né? Onde está nosso livro? É na memória. É na memória dos idosos, dos pajé, né? Só que hoje é o livro, né? Está no livro. A memória está no livro. Então a Flip, aonde a gente procura as histórias, né? Dos antepassados, ou pode ser no futuro, ou pode ser daqui, de agora. Então isso é importante para os jovens, né? Que hoje estão, né? É muito importante, porque eu falo muito das histórias para as crianças, para os adolescentes. Eu tenho cada sexta-feira que eu organizo meu grupo dentro da comunidade e à tarde é na casa de reza, que é repassado para ela. Então é a mesma coisa, é um flip, só que é cultura, é na cultura diferente, né? Uma flip entre vocês. Exatamente. Ministério do Turismo e Associação Casa Azul apresentam 18ª Flip, Festa Literária Internacional de Paraty. O projeto se beneficia da Lei Federal de Incentivo à Cultura, Vale Mais Cultura e conta com o patrocínio oficial do Itaú. Tem o apoio da Prefeitura de Paraty, Pinheiro Neto Advogados e UOL. Realização: Associação Casa Azul, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Olá, sejam bem-vindos. Eu sou a Jennifer Thomas, eu sou jornalista. Eu fui repórter da Veja durante quase 7 anos, onde eu me especializei na cobertura sobre meio ambiente. Hoje eu faço parte da equipe da revista Momento
que vai ser lançado em 2021, e também colaboro com outras marcas editoriais, como Cláudia, Mungabey, entre outras. Eu vou mediar essa conversa, que é a terceira mesa da Flip, a mesa Florestas Vivas. Estamos com o autor norte-americano Jonathan Safran Foer, que lançou recentemente o livro Nós Somos o Clima, e é autor dos títulos Comer Animais e Tudo se Ilumina, que lhe rendeu os prêmios National Jewish Book e o Guardian First Book. O Jonathan caminha entre a ficção e a não-ficção, sempre abordando temas atuais em consonância com as grandes discussões em pauta. O autor nasceu em Washington, vive no Brooklyn e é professor de escrita criativa na New York University. Estamos também com a poeta, performer e pesquisadora Márcia Cambeba, que lança em dezembro o livro Saberes da Floresta. A autora reflete sobre a educação a partir da perspectiva dos povos indígenas. Márcia nasceu em uma aldeia ticuna, onde viveu até os 8 anos de idade, quando se mudou com a família para São Paulo de Olivença, no Amazonas. Ela é graduada em Geografia pela Universidade do Estado do Amazonas e mestre pela Universidade Federal do Amazonas. Bom, Jonathan, você é um romancista que sempre usa dados da realidade em sua ficção. E agora você lançou seu segundo livro de não ficção. Como é o seu processo de escolha do gênero que você vai trabalhar? Well, first, let me just say thank you for hosting me at this event. I was in Paraty about, I know exactly how long ago it was. It was about 14 years ago, because my son just started to crawl at that festival. And now he is taller than me. So that's how long it's been since I was at this festival. About half of my family lives in Brazil, in Sao Paulo. So it's a place that I feel very close to and always eager to return to. And Marcia, thank you for joining me also in this conversation. It's very nice to meet you and get to speak with you. So how do I decide about fiction and nonfiction, or how do I move between them? There's an old saying that once upon a time, there was a person whose life was so good, there's no story to tell about it. Stories are always born out of some kind of problem, something not being resolved, or some kind of lack of peace. I have a lot of those, both in my inner life and in my community and in the world that I live in. So I approach books as a way to try to find a little bit more peace or resolution. In the case of fiction, I can't articulate always what the problem is. It's just something that I intuitively feel. And in a way, a novel is an effort not to solve a problem, but just to describe a problem with metaphors and characters and drama. With nonfiction, I do know what the problem is. And I want to set aside a time and space to give my attention to it. So in the case of this last book, We Are the Weather, the problem was, what does it mean to be an individual in this time of climate crisis? Obrigada. Márcia, o Saberes da Floresta é um livro que fala sobre educação indígena, mas ele também é interdisciplinar, caminhando por diferentes usos de linguagem, poesia, ensaio e ilustração. A sua formação ela também é ampla. Qual que é a importância dessa multidisciplinaridade para você? Primeiramente, quero agradecer a Flip por mais esse convite, por mais esse ano. Ano passado eu estive lá lançando o livro Aicaquiritama, a segunda edição, e agradecer ao Jonathan e dizer que é uma alegria estar junto com ele, dar as mãos nessa luta por esse tema e essa floresta viva que nós indígenas lutamos aqui, Jonathan, arduamente, com sangue, com resistência, para que
essa floresta permaneça assim, e pelo direito à natureza. Interdisciplinaridade é fundamental. De fato, eu faço um trabalho interdisciplinar, porque os meus textos, eles não falam só de uma geograficidade indígena. Os meus textos, eles caminham pela questão antropológica, pela questão histórica, identitária. A importância é justamente isso, abraçar todos os públicos possíveis, né? Adentrar não só as escolas e as universidades, mas também conseguir conversar num diálogo de mundo com quem gosta e se dedica e se interessa e quer estar nesse diálogo que eu chamo de bem viver com os povos da floresta. Então, o Saberes da Floresta, assim como o Lugar do Saber, né, que é esse aqui também, é lançado. Esse aqui está mais voltado para essa questão desmatamento, impacto. Aqui tem um poema chamado Tempo do Clima, né, que está sendo trabalhado bastante esse poema. E assim também os Saberes da Floresta não está fora dessa linha, apesar de falar de educação, mas tudo para nós é educação. Tudo para nós aprender a respeitar a natureza, pedir permissão para adentrar a natureza na mata, pedir permissão para tomar um banho no rio, entender que nós e a terra e a natureza e toda essa biodiversidade somos um corpo só, é uma relação intrínseca, isso é educação. E Saberes da Floresta é tudo isso, é aprender com a floresta, a nossa primeira educadora. Jonathan, no seu livro mais recente, você também optou por usar uma linguagem um pouco mais direta, factual, direto ao ponto sobre a questão climática, né? Por que você decidiu abordar a questão do clima dessa maneira? Climate is an issue that at this point in history, and it wasn't necessarily true 20 years ago or 10 years ago or even 5 years ago, but at this moment in history, we know what is happening and we can't pretend that we don't know. And yet the information doesn't seem to be enough to move us. You know, the things that are in our minds remain in our minds rather than moving down to our hearts and out through our hands. And I feel this in my own life as well, that there is a person that I want to be. There is a person that I describe myself as being, both to others and to myself, even though I am all too often not that person. So I wanted to give some thought to why that's the case, why there are things that we can know but not believe. And in order to do that, I felt that the book had to be very personal, because even though the problem of climate change is, of course, based in science, it's still a personal problem. We have to respond to it as individuals. So I gave a lot of thought to storytelling, and I think the kind of interdisciplinary storytelling that Marcia is talking about, just as climate change is a very multifaceted problem that connects the deforestation of the Amazon with the wildfires in California, with the melting of the ice sheets in the Arctic, with climate refugees in Syria, with food droughts and famines in sub-Saharan Africa. It also is a multifaceted problem inside of us. And we have so many different identities, each of us inside of us. We are citizens. We are, some of us, parents, some of us, all of us, children. Some of us have partners. Some of us think of ourselves as having a national or a religious identity. And so the complexity of the problem outside of us has to somehow meet up with the complexity of what's inside of us. And my best approach for doing that was to try to have a very broad and full kind of storytelling. You know, in this book, We Are the Weather, there's quite a bit of information, but I also talk about
the birth of my child. I talk about the death of my grandmother, which happened in the process of writing the book. And I tell an awful lot of stories that might seem like they are departing from the point. But I think the point is not always where we think it will be. You know, we think that it's as simple as you learn something and then you act on it. But it's obvious that it's not that simple. And I'm not here speaking about ignorant people or what we might call bad people who deny the existence of climate change or who deny that they have any role to play in the solution. I'm talking about good people who know what the science is, who want to participate in the healing of the planet, and yet don't. So how are those people reached? Sim. Fazendo também um outro paralelo, né, Márcia? Na entrevista com a cacique de Paraty-Mirim, na abertura da mesa, ela diz que os livros da aldeia são as histórias de Deus ancestrais, né, de seus ancestrais. Qual que é o papel da oralidade, das histórias, na educação indígena e como que o livro entra nesse contexto? Né, e para lembrar também o Ailton Krenak, né, como uma história pode salvar o mundo. Nós somos o povo da oralidade, de fato. Até hoje, em pleno século XXI, nós mantemos a oralidade. As narrativas contadas sempre ao cair da noite, debaixo de uma árvore ou na casa de um ancião, reúne as crianças e as crianças vão contar as narrativas. Isso é fundamental, é importante, mas registrar o pensamento, desenhar a memória. É isso que representa para nós a literatura, a escrita. Nos ensinaram a desenhar o pensamento, apresentaram para nós essa ferramenta e que hoje, como disse a minha parenta no vídeo de abertura, é utilizado nas salas de aula dentro e fora da aldeia. É necessário registrar esses saberes. Imagine você que todo dia a gente perde um ancião. Nós tivemos o Covid, estamos num período de Covid, o Covid-19, e que dizimou aí muitos anciões, vitimou, né? E isso para a gente foi... Cada ancião é uma memória viva, é um livro. Cada ancião carrega consigo saberes infindáveis e que muitas vezes não dá tempo de repassar tudo. E toda vez que a gente conversa com um ancião, a gente aprende um pouco mais e trabalha em forma de literatura. Como o Jonathan, eu também trabalho com narrativas, né? Eu escrevo contos sobre Matinta, Curupira, Mapinguari, o que para muitos é ficção, é mito, para a gente não é. Para a gente é a nossa cultura, para a gente faz parte da nossa memória, do sagrado do nosso povo. Então é fundamental tudo isso, né? É fundamental manter isso em nós. Então, fazer esse equilíbrio entre narrativa e literatura é importante, é a união dos mundos, é a união dos saberes. Então, eu consigo trazer muito isso para o que eu faço. Eu também conto história, como você falou, performe, eu crio os personagens e dou vida a eles, e isso é fundamental para que a gente consiga mostrar para as crianças e também para os adultos um pouco mais sobre esses seres encantados da floresta. Bom, esse ano, né, para a gente, além, né, das imagens de queimadas e desmatamento na Amazônia, nós também tivemos imagens dramáticas, né, sobre a situação no Pantanal, enfim, situação totalmente desastrosa, né, que passam uma sensação de desconexão, né, da maioria da população com a natureza e com os biomas do nosso país. E, Jonathan, você fala muito sobre isso também no seu último livro,
Eu queria que você discorresse um pouco mais sobre como esse distanciamento entre as pessoas e o meio ambiente atrapalha, né, essa causa ambiental. Well, it's interesting why it is that, it's something I've thought about a lot in the last couple of months, why it is that individuals and governments and communities have responded to COVID in the way that they have, and why that response is so different than the response to climate change, even though we actually have known far more about climate change than we know about COVID. And as horrible and as tragic as COVID is, it's nowhere near as horrible or as tragic as the loss of the planet. Nothing could possibly be as horrible or as tragic as the loss of the planet. New York City shut down, completely shut down. All businesses closed for a period of time. Schools closed for many months. Individuals and families stayed inside for many months. They wouldn't see each other. You know, I didn't see my brothers. I didn't see my parents. People died alone because of the need to be safe. Economies were completely trampled during this period for something that, again, we know far less about and is far less destructive than climate change. And so why is that? And I think it's because of this distance that you mentioned. In the case of COVID, however unlikely it is that we gathered here will die from COVID, we are afraid of it. We are personally afraid of it. And I think that the response corresponds to our personal fear. In the case of climate change, for most Americans, and this is not the case for most citizens of the world, but most Americans are not personally afraid about climate change. So in order to care about it, we have to either make a leap of empathy to people living halfway around the world in places like Bangladesh, where they're already suffering so much, or we have to make a leap of empathy into the future to our grandchildren or great-grandchildren who will suffer, or we have to make a kind of ultimate leap of empathy to nature itself, which I'm not even sure most people are capable of. If Donald Trump had said, we need to close down the economy, we need to close down schools and restaurants, we need people to stay inside for several months, otherwise people in Bangladesh are going to get coronavirus, I don't think that ever would have happened. And if Donald Trump had said, we need Americans to wash their hands, just wash your hands carefully, otherwise people in Bangladesh are going to get coronavirus, I don't think people would have even washed their hands. Maybe that says something horrible about humankind, or maybe it just says something true about humankind, that we find it very difficult to make these leaps of empathy, which is why, as all three of us have now been talking about today, why it's so important to tell the stories, not just to convey information, but to make empathy easier. The Polish poet Zbigniew Herbert said, the imagination is the instrument of compassion. Science is very good at convincing us of things, but it's not necessarily good at making us compassionate. I think sharing our stories and sharing our imaginations is one way to encourage that necessary leap of empathy. E indo agora um pouco para talvez, terreno quase que oposto disso que o Jonathan acabou de dizer, mas eu queria saber de vocês, né, qual é o papel da espiritualidade e dos sonhos na relação e na defesa do meio ambiente. Acho que talvez mais, pensando na cultura indígena, nas tradições, trazer um pouco, né, sobre como qual que é a relação para vocês entre a espiritualidade e a defesa do meio ambiente? Olha, nós indígenas, tudo para nós está relacionado com espiritualidade, não tem como dissociar. A nossa vida aqui no planeta Terra
a natureza e a espiritualidade. Está tudo interligado nessa casa comum. É uma relação muito intrínseca. Como eu ouvi a minha parenta falar no vídeo inicial de abertura, eu escuto de muitos povos e acontece comigo. Muitos dos meus poemas, eles nascem justamente do sonho, dessa relação entre o mundo físico e o mundo espiritual. Todos nós somos um território do sagrado. Todos nós temos uma espiritualidade. Acontece, Jenny, que na cultura dos povos indígenas, isso nos é ensinado de pequenininhos pelo pajé. Essa foto que você está mostrando aí, que a equipe está mostrando, é uma foto eu sou fotógrafa, é uma foto minha, né, feita por mim, justamente essa relação da água, trazendo a água. E o Saberes da Floresta, ele fala muito da água, da mata, dessa relação, dessa educação da mata, dessa pedagogia que vem das águas. A nossa espiritualidade está muito ligada à água, a nossa cosmologia está muito ligada à água. Nós, Cambeba, somos o povo das águas. A gente nasce de uma gota d'água que cai numa árvore, se divide em duas partículas, cai no rio e nasce o homem e a mulher. Olha que bonito. Isso está linkado com uma espiritualidade. E a nossa música, a nossa literatura e até a nossa própria fala, o que dizer, como dizer, tem que partir da espiritualidade. É por isso que os maracás, eles são fundamentais. As cuias, né, que dá sonoridade. É por isso que quando a gente vai fazer um ritual, é importante ouvir e sentir o som do maracá, porque ele abre o portal que liga o mundo físico com o mundo espiritual. E a espiritualidade, ela vem e conosco ela faz acontecer o que tiver de acontecer. É preciso que a gente acredite, mesmo nesse século XXI, que nós não estamos sozinhos. Nós temos toda uma espiritualidade que nos acompanha, que nos orienta e que nos conduz, que luta com a gente, que com a gente resiste. E a literatura, ela é fruto desse entendimento e dessa conexão, desse canal entre homem e espírito, espiritualidade. Eu sou compositora também. Muitas músicas minhas vêm em sonho. Muitos poemas meus vêm em sonho. Agora, falo isso com mais abertura, porque apresentou no início, a parenta falando, eu tenho um documentário aqui, que se chama Doc Xingu Etnias Indígenas, que trata de 5 povos aqui do Pará, do Xingu aqui, né? E eles falam isso, a gente sonha de noite a música que tem que cantar com os guerreiros no dia seguinte. A gente sonha. Então, essa ligação do sonho, alguns vão chamar de transposição no sonho, enfim. Isso é importante, a gente chama de conexão, a conexão espiritual que a gente tem através dos elementos que nos permitem isso. Isso aqui é um tauari, a palha de tauari, isso é uma palha, aqui é enrolado o tabaco, e que é utilizado no fumo, e que o pajé usa para fazer toda a cura física e espiritual e conectar com a espiritualidade. E assim a gente vai conduzindo o nosso mundo, esse mundo não só de cultura, não só de identidade, mas também de ancestralidade, mesmo vivendo na cidade. Desculpa. Bom, Jonathan, você tem um momento no seu livro em que você fala especificamente, um momento em que você reza, né, que você procura Deus. Como é para você essa relação, pensar na conexão espiritual dentro desse contexto de clima e meio ambiente? Well, the truth is, I don't believe in God, and my prayer is very empty because it's born out of a need, rather than a relationship or any kind of gratitude.
And it's so interesting listening to what Marcia had to say, because the American, my mother was an immigrant, but I was born in America, and I have always lived in America. And the American relationship to spirituality in the year 2020 is just non-existent. There is absolutely no connection to the other, whether the other is a human community or the animal community or nature itself. And we tell a lie that, these things make us connected, which of course isn't true. We are experiencing historically unprecedented levels of depression, of isolation, of alienation. And we have proven that we are more successful than any other people in the history of humankind have been at attaining wealth and attaining power. But we have not attained either significance in our lives or happiness in our lives. And I think we're paying the price for it now. The environmental catastrophe, which America is more responsible for than any country in the world, is both a literal catastrophe. We are literally losing the planet. And it's also a symbolic catastrophe. It's a kind of projection of a death that has happened inside of us. So I was struck both by how foreign Marcia's description of spirituality was to my own experience, and also how jealous I felt. I know so many people who long to feel more connected in the ways that are fundamental and that matter. Bom, as fotos que estão sendo mostradas agora, né, sobre a Amazônia e o Pantanal, elas foram muito gentilmente cedidas pelo fotógrafo Vitor Moriyama. E Jonathan, voltando também no seu livro, Nós Somos o Clima, uma frase sua diz o seguinte: a maior vingança contra um genocídio feito para erradicar alguém, erradicar seu povo, é criar uma família. Jonathan, o que você quer dizer com essa frase no contexto do aquecimento global? Well, my grandmother, I was talking about that in the context of my grandmother's life story. My grandmother was born in Eastern Europe, and everybody in her family was murdered during the war. Her parents, her aunts and uncles, her grandparents, all of her brothers and sisters, all of her friends. She was the only person who survived. And when I was a little boy, I would often spend the night at her house. And she would sometimes say to me, you are my revenge. And it's such a strange thing to hear. And it's such a strange identity to have to hold. And what she meant was the goal of the Nazis was to destroy all Jewish people on the earth. And her form of revenge or compensation was to have a family of her own and to repopulate. The revenge that I was talking about in my book was the revenge of nature itself. There are many people who speak of COVID in this way. There are many people who speak of the superstorms that are now hitting the American coasts with unprecedented frequency in that way. We have injured the planet in our attempts to kill the planet. People often ask, will we be able to save the planet? The planet doesn't need us to save it. The planet is going to survive after us. The question is, will there be humans on the planet in the future? We mistakenly talk about the destruction of the earth when what we're really talking about is the destruction of humankind. And when we talk about
the destruction of humankind, we are also talking about our dependency on the planet. We have no other home to go to. We have no other way to live except in some kind of sustainable harmony with our planet. We are far out of harmony right now. The imbalance is extreme, and we are being punished for it. Bom, Márcia, acho que os termos genocídio, etnocídio são palavras comuns, né, quando a gente pensa na luta, né, da causa indígena. Eu queria saber, né, da sua parte, como que você sente que isso afeta, né, esse extermínio sistemático dos povos indígenas, afeta a sua vontade de ter uma família? Você sente isso dentro dos povos indígenas? Como que é para vocês? Não, em mim não afeta a minha vontade de ter família, até porque eu já tenho uma, né? Então, e a gente é uma grande família, na verdade, né? A gente percebe a questão da família de uma outra. O nosso tempo é circular, a partir daí a gente já começa a ver até a forma de pensar também obedece essa circularidade, né? Dos maracás, do próprio tempo, da educação, como eu coloco no livro, né? No livro Saberes da Floresta. E então a família, ela nos foi apresentada pela conexão com os animais. Segundo os mais velhos, nós aprendemos a falar com os pássaros. Então foi ouvindo os pássaros que nós aprendemos imitando os pássaros, nós aprendemos a falar. Então, há várias formas de ensinar como que essa verbalização nossa iniciou. E com os pássaros nós aprendemos a cuidar, a ter carinho, veja como é a relação de uma família de macacos, por exemplo. A mãe ensina o filho, mostra para o filho como é a sobrevivência, como é sobreviver na floresta. Ela vai lá, cata a comidinha, dá para ele, mas maiorzinho, ele já vai fazer só. Então, essa autonomia que os animais, os animais têm para ensinar aos seus filhotes, a gente aprendeu também. É por isso que quando uma criança nasce com 2 anos, ela já começa a remar. Então, a canoa, ela já vai exercitando a criança a parte do corpo, né? A formação óssea da criança, a postura, a independência de buscar o alimento, a conexão com o rio. Então, tem muita coisa aí. E para nós é completamente diferente, sabe, Jenny? A gente tem toda uma outra ideia de pensar também, até o contexto da sociedade, porque existem rituais que marcam a passagem dessa fase criança para a fase adulta. Nas meninas, a primeira menstruação. Nos meninos, uma certa idade, em que eles já vão com os mais velhos adentrar a floresta, conhecer, desbravar, entender a espiritualidade de cada árvore, porque para nós cada árvore tem espírito. Por isso ela precisa se pedir permissão até mesmo para cortar uma árvore e fazer uma casa, cortar uma árvore e fazer uma canoa. É preciso pedir permissão porque ele vai cortar uma irmã. Então, isso também é ensinado para as crianças. E quando a criança atinge essa idade, essa fase, ela já está apta para formar família. Mas, para ela formar família, ela tem que estar completamente entendida da responsabilidade do que é ser família. Entendendo também que toda a coletividade é uma grande família. Na aldeia, um cuida do outro. Né? A gente não é individualista. Quem não tem nada, a fome não passa. Porque aquele que tem vai partilhar com todos. Aconteceu um fato muito interessante quando eu fazia mestrado. Eu levei uma palma de banana e uma melancia para o seu Valdomiro, que já nos deixou, já está na espiritualidade. Já virou uma espiritualidade. E ele estava doente. E então, os idosos, eles são muito bem tratados, eles são
o centro da atenção junto com as crianças. E aí eu fui, levei a banana e disse: aqui é para o senhor. Ele pegou a banana, pegou a melancia e disse assim: chama toda a criançada, as pessoas aí que estão mais próximas daqui de casa, chama aqui. Aí eu fiz o que ele pediu, chamei. O que ele ia fazer eu não sabia. Ele partiu a banana ao meio, cada banana. Ele partiu e foi dando. Pediu para cortarem a melancia e foi fatiando ela e foi dando. Todos comeram a banana e a melancia naquele momento. E ninguém guardou. Com aquela ação ele me disse: isso é ser família, isso é ser povo, é solidariedade, é partilha, é união. Então eu entendi que nada é meu, tudo é nosso. Jonathan e Márcia, vocês dois falam muito sobre as suas avós ao longo dos livros. Para vocês dois, elas foram figuras muito importantes. Eu gostaria que vocês falassem, né, qual foi a importância dessa ancestralidade na obra de vocês e como que essas mulheres influenciaram vocês? Well, I can say it's not something I was always aware of at the time. It's something that I have become more and more aware of as I've gotten older. Before I became a writer, I would say I had actually very little awareness of it at all. I kind of took my grandmother for granted. She was the person that I was told to be nice to, the person that I was told to, praise the cooking of. I always recognized her as the patriarch of the family, but I'm not sure that I understood the extent to which it made me who I was, that she made me who I was. And when I started writing, I was shocked by how often I found myself writing about her. The poet W.H. Auden once said, I look at what I write so that I can see what I think. Maybe there are writers in the world who have these ideas of what they want to share, or arguments that they want to make, or characters that are living inside of themselves, and then through the act of writing, just share it with others. That's not the case for me. I usually don't know who I am, or I don't believe that I know who I am. And the process of writing is not so much sharing myself as discovering myself. And the great discovery, or one of the great discoveries in these 20 years of writing, has been the influence of my grandmother in particular. She is a connection to a world that I never knew, and a world that, were it not for World War II, would have been my world. I only live in America because of World War II. I only have the life that I have in New York City, in a house, taking the subway with my cell phone, all of these things. They feel inevitable, but there's nothing inevitable about them. It was all historical contingencies that created me, you could say. But when you remove all of those historical contingencies, when you remove the wars and you remove technology and you remove, the advancement of culture, what you have is your people. And the older I get, I think the more aware I am of that my people are literally my ancestors. But then I've grown to have a much more expansive notion of what my people includes, to include people who come from quite different places, have quite different backgrounds. And, when I really try very hard, and this is a leap of empathy, again, that it is not effortless, but when I try very hard, my people can include even animals, and can include even nature itself.
Bom, eu vou falar, né, um pouco dessa relação. Que bom saber que o livro do Jonathan também traz essa relação da avó, né? No meu caso, eu fui criada por ela na aldeia, que eu nasci, Belém de Solimões. Depois a gente se muda para São Paulo de Olivença, tá aí ela, né? Minha avó, ela foi, ela foi e continua sendo essa figura onde eu me inspiro todo dia quando eu preciso tomar uma decisão, quando eu preciso, porque eu não sou só escritora, gente, eu não sou só cantora, eu não sou só fotógrafa, eu não sou só ativista, não. Eu sou a educadora também, eu vou para a sala de aula, eu vou para as aldeias da aula, a gente faz enfrentamento na luta pelos nossos direitos, a educação, a saúde, estamos sim lutando por uma forma, o direito de viver na cidade, né? Então isso tudo eu aprendi com essa mulher, né? Ela foi a primeira professora da aldeia que eu nasci, Belém de Solimões, no Amazonas. Então, foi com ela que eu descobri o amor e o carinho pela poesia. Ela escrevia as poesias para eu recitar para o turista. Eu, menina de 7 anos, que não sabia ler nem escrever, porque eu fui me alfabetizar quando eu saí da aldeia, com 8, 9 anos de idade. E ela era professora de alfabetização, né? Mas ela ia dar aula e eu ficava em casa, assim. Quando não acompanhava, mas ficava ali, né? E ela mostrando para mim como que era fazer ativismo também, como no tempo difícil, no tempo que ainda se vivia a ditadura, o finalzinho da ditadura, né? E eu comecei a escrever a partir do momento em que ela aparece. E eu trago no livro Saberes da Floresta um pouco dessa realidade da minha avó como educadora, como que eu me torno educadora, poeta, compositora a partir dessa mulher, né? Como que a minha aula se dá na aldeia, a forma como eu trato e trago a educação para os povos, né, com os quais eu estou trabalhando, pela UEPA, gratidão à UEPA que me proporciona essa interculturalidade, e isso tudo é importante justamente pela pergunta que você fez anteriormente, para que a gente lute contra esse etnocídio, esse genocídio que ainda persiste para com os povos indígenas, porque até o ano de 2000 era a ordem do governo que no Brasil todos os povos estivessem extintos. E nós estamos resistindo. E por isso que tem a frase que é muito dita, de luta e de valor pela terra, né? Demarcação já e sempre, porque nos territórios indígenas é que está toda a nossa forma de ver o mundo de um outro olhar que muitas vezes não é o mesmo da cidade, porque o olhar da cidade vem cheio do capitalismo, o cifrão vem na frente, tudo é visto com olhar de negócio, a espiritualidade se perdeu, a relação intrínseca com a natureza pouco importa, e as pessoas elas querem sempre mais, o consumismo exacerbado do querer sempre mais, que gera o desmatamento, que contribui para o agrotóxico jogado no solo, que vai poluir os rios com o mercúrio do garimpo, que vai impactar, enfim. Nós somos o único animal racional que destruímos a nós mesmos. Nós poluímos, comemos poluição, bebemos poluição e somos poluição. Então, eu acho que sim, é hora de ter uma mudança de postura, porque o clima está gritante, está necessitando, o mundo está precisando. Daqui a pouco, nós mulheres vamos ter que andar de cabelos, a cabeça raspada, porque a água já não está mais tão potável como se pensa. A Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia não é inferno verde, isso não é verdade. A Amazônia é finita, sim, gente. E ela está sendo fatiada, ela está sendo violada nos seus direitos. Então é hora de a gente repensar. A Amazônia não é só do Amazônia, a Amazônia é de todos nós que respiramos um ar, que estamos vivos, num planeta chamado Terra, Pachamama, Gaia, como queira. Desculpa o meu desabafo. Imagina, muito obrigada pelas palavras e até puxando por essa tua fala, né? Segunda-feira agora, o INPE divulgou, né, nessa semana os dados recentes de desmatamento na Amazônia, que aumentou 9,5% em um ano. E eu queria saber de você, Márcia, né? O que essa devastação representa para você?
Mas o teu microfone está fechado. É difícil falar, né? A gente se emociona porque você não tem ideia de como que é difícil. Você vê toras de madeira ilegais saindo de áreas indígenas. Você não tem ideia de ver como que os indígenas ligam para a gente. A gente está numa luta com madeireiro, a gente está na luta com garimpeiro, a gente está na luta, né? E tudo isso acontecendo, e esse impacto, esse desmatamento que expulsa os povos indígenas. Ainda temos mulheres estupradas. Uma criança de 5 anos foi estuprada em barreirinha indígena. Quem que deu visibilidade para isso? A criança foi morta, gente. Estupraram a criança, mataram a criança. Né? Então, essas brutalidades, essas violências que aconteceram lá, do 16 para cá, não pararam, não. Elas continuam acontecendo. Só que quem vai dar voz? Quem vai mostrar? Né? A Amazônia, ela não é algo que tem que ser defendido só pelos povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos. A Amazônia, ela tem que ser ela é nossa. Cada pessoa tem que se sentir amazônida, valorizar essa Amazônia em si, sentir o que é essa conexão intrínseca com tudo que está ao seu redor. Ninguém, Jenny, ninguém se preocupa, por exemplo, em cuidar da sua árvore que está na frente da sua casa ou que está numa praça. Né? Quem é que cuida o cuidado das praças, das árvores que estão ali? O cuidado com esse ambiente impactado, que está ali, que está precisando, que está gritando. E a gente grita junto. O Covid-19, voltando a falar do Covid, que devastou e está devastando com o mundo, né? E impactou o mundo, como o Jonathan falou, é um problema, mas existem muitos problemas que a gente vem vivendo de muito tempo. Por exemplo, os carros que jogam todo dia, que poluem o ar, fumaças e mais fumaças poluentes, e a camada de ozônio aumentando, e a gente bebendo água da chuva, tendo que beber água da chuva poluída, água do rio poluído, e aí? Eu acho que é hora, gente, sabe? Eu não sei, é hora de a gente parar um pouquinho, refletir um pouquinho, e daqui para frente as coisas só tendem a piorar, não tendem a melhorar, não, porque onde tem área verde no mapa de desmatamento aqui na Amazônia, onde tem área verde, ou é área quilombola, ou é indígena, ou é ribeirinho, ou é corredor ecológico, ou é área de proteção permanente. E o resto? Foram sobrevoar aqui o Pará, um determinado lugar aqui do Pará, o avião teve que descer, teve que quase que cair, porque era muita fumaça, é muita fumaça sempre. Então, por isso que a gente tenta fazer que a literatura seja esse eco, essa voz, e que muitas pessoas sim leiam essas literaturas, porque não é para... Eu não quero me tornar best-seller. O que eu quero é dialogar com as pessoas a partir daqui, a partir desse lugar aqui. Isso aqui também é uma foto minha. Né? É uma aldeia. Mas o lugar do saber, que lugar de saber é esse? Que saberes da floresta eu quero dentro de mim? Quais os saberes da floresta que eu quero interiorizar em mim? E só para aproveitar esse momento da tua fala, Jonathan, como que você enxerga também todo esse momento da atual política brasileira nos Estados Unidos, né, e no resto do mundo? Well, I'm not the person to speak about Brazilian politics other than feeling some sympathy because we have two of the worst leaders in the world. But, when it comes to protecting the Amazon, we know why the Amazon is being destroyed. It's not a mystery. It's not ambiguous. And it's not impossible to stop. 91% of the deforestation of the Amazon is for the meat industry.
and either to create land for cattle to graze or to create land to plant soybeans for the cattle to eat. It's a difficult conversation for a lot of people to have, especially in a culture that emphasizes meat eating, as Brazil does and as the United States does. If we are serious about saving the Amazon, then we have to be serious about eating differently. It's not to say that everybody has to become a vegetarian. It's not to say that we can't still have room for our traditional foods and meals and dishes and that we can't respect those. But we have to eat far, far, far less than we're presently eating. This is not my opinion. It's not a poetic idea. This is what the scientists tell us. The IPCC, which provides climate science for the United Nations, has said that we have no hope of meeting the goals of the Paris Climate Accords unless we dramatically change how we eat. In 2018, the most comprehensive analysis of the relationship between food and the environment was published. And what the authors found was that while there are people who live in certain places in the world where there isn't sufficient nutrition and where they don't have access to other kinds of farming than animal farming, those people can eat a little bit more meat. But people who live in Europe and in the United States and in countries like Brazil, we need to eat about 90% less meat and about 60% less dairy in order to avoid what the authors called an irreversible climate collapse. So it's easy for that conversation to feel politicized. It's easy for it to feel like animal rights advocacy, but it's the very, very basic science of climate change, and it's the most basic science of the destruction of the Amazon. It is about meat. That is what the destruction of the Amazon is about. And if you want to stop the destruction of the Amazon, we have to stop giving money to people who produce meat. Bom, a gente está perto de encerrar a mesa, mas que a discussão esteja extremamente interessante. A gente recebeu uma pergunta do público, que é da Solange Serapião. É uma pergunta para o Jonathan. Se você acredita que o contato com o meio ambiente seria um caminho para que os estadunidenses redescobrissem o lado espiritual. I do. In part because the problem is so large and the changes that are required of us are so large. It's not a question of making one or two behavioral changes. We need to rethink what it is to be successful. We need to rethink what it is to have enough. You know, the American dream has, until now, always meant one thing, which is I will have more than my parents had. You know, that's not a joke. That's the American dream. And when America was a country of immigrants, of people who came over because they were oppressed, because they had no other place to practice their religion, to practice their culture, or simply to survive, then that American dream made sense. It made sense for my grandmother to have an American dream that her life would be better than her parents. Her parents were murdered. It made sense for my mother to have the American dream that her life would be better than her mother's, because her mother grew up in a wood shack with a dirt floor without access to any kind of education, because she was a woman, because she was Jewish. It does not make sense for my dream to have more than my parents. My parents had enough. We need to find a way to say we have enough, and for our instinct to attain, not to be about attaining money and not to be about attaining power, but attaining contentment and attaining peace. We cannot save the planet without that, and that will create, I think, a kind of spiritual shift. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui para a Márcia.
É uma pergunta do Adilson Roberto Gonçalves. Márcia, você acredita que uma política para os povos originários é também um jeito de salvar a todos? Acredito que nós lutamos por políticas que venham a contribuir com todas as nações, né? Não só com aqui os povos da Amazônia, não, mas todas as nações no Brasil. Então, direito a uma educação de qualidade, direito à saúde, direito a viver na cidade com toda essa estrutura, né? Obedecendo, obviamente, o nosso modo de vida, obedecendo a nossa ideia do que seja educação e até do que seja política, né? Porque pensar que os povos indígenas não faziam política é um ledo engano. A gente fazia política, estratégias de resistência desde antes do contato, né? E com o contato intensificou-se. Então, eu acho que sim, é isso que a gente faz. Nós temos aí organizações, associações que vêm lutando junto com todos os povos. A PIB é uma delas, né? E que vem nessa constante luta em prol de um coletivo bem maior, que não é só uma aldeia, que não é só um povo, mas é uma nação. Eu que esqueci o meu microfone fechado dessa vez. Márcia, Jonathan, muito obrigada pela presença. Essa discussão foi ótima. Obrigada a todos que nos assistiram. Infelizmente, a gente tem que encerrar. Mas foi um prazer estar aqui com vocês dois, com todos que nos assistiram. Obrigada e até a próxima. Eu só queria deixar dito, quem quiser ver o meu trabalho artístico-cultural e algumas coisas que eu faço, tem o Instagram, @marciacambeba com K de quilo, Facebook e YouTube com o mesmo nome. Obrigada. Chegou um ponto em que os habitantes de Marte não podiam mais negar o aquecimento do seu planeta ou a escala da destruição que estava por vir. Em uma última tentativa desesperada de preservar sua civilização, eles construíram vastos canais conectando os polos do planeta à grande extensão de terra arrasada que cobriu o resto da superfície. O degelo anual das camadas de gelo polares produziria a água necessária para o cultivo de alimentos suficiente para a sobrevivência de pelo menos mais uma geração. Educação indígena. A educação na aldeia indígena começa desde a primeira idade. Não segue os padrões de sala de aula. É um aprender sem pressa na solidariedade. Aprende que a agitação da formiga e o canto do sapo indicam que a chuva vem aí. Aprende a apreciar desde pequeno um bom peixe assado com vinho de açaí. Aprende que na arte de pescar só se pesca o que vai precisar. E a calma é importante para a flecha no peixe acertar. Aprende com os mais velhos, nossa memória viva, com os espíritos conversar e deles a permissão receber para na mata entrar.
Marte.